Bom dia a todos. Estamos ao vivo por mais uma transmissão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, uma sessão ordinária nesta manhã de sexta-feira. Agradecendo, cumprimentando a presença de todos os eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores, senhores advogados e advogadas que farão parte desse trabalho pela manhã, através da sustentação oral já requerida. Cumprimento ao público em geral que acompanha mais essa sessão. Está aberta, declarada então aberta a sessão. De início, anuncio que serão adiados em razão do pedido de vista do relator, ambos da relatoria do Dr. Gilberto Bussic, o 2.15, o PJE 06000348, que é um recurso eleitoral em registro de candidatura ao cargo de vereador, eleições municipais de 2020, 43ª Zona Eleitoral de Sorriso. É recorrente nesses autos, Júlio Pereira de Souza e a Comissão Provisória Municipal do Partido Solidariedade de Sorriso, recorrido nos autos do Ministério Público Eleitoral. O 2.16, por sua vez, é o PJE 06000306, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo de vereador, eleições municipais 2020, 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, recorrente Elza Pereira da Fonseca e o Partido Verde de Itapurá. Também, ambos já anunciei que são ambos da relatoria do Dr. Gilberto Bussic. Temos alguns pedidos de preferência com sustentação oral, no entanto, eu vou iniciar com um único que tem a participação do Dr. Armando, que é o 2.1. Dr. Armando Biancardini é relator, na condição de juiz auxiliar da propaganda eleitoral. O 2.1 é um recurso eleitoral, é o PJE 06000518. Recurso eleitoral na representação propaganda política eleitoral, horário eleitoral gratuito, inserções de propaganda televisão da eleição suplementar. Recorrente é a coligação Fazer Mais por Mato Grosso, Carlos Henrique Fávaro, Margarete Bussetti e José Esteves Lacerda Filho. O recorrido aqui é a coligação Meu Partido é o Brasil, Nossa Missão em Mato Grosso. A relatoria, como dita, é do Dr. Armando. Nesse caso, nós teremos a sustentação oral requerida aqui pelo Dr. Estácio Chaves, que já se faz presente. Pergunto se já nos ouve bem. Ouço sim, Excelência. Tá certo. Passo, então, a palavra ao eminente relator, Dr. Armando Biancardini. Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia, eminentes pares, doutor Estácio. Eu pergunto se, até para a gente ser um pouco mais proativo, se eu posso dispensar o relatório, senhor presidente? Consulta, Diogo. Está dispensado. Pois não, então já passo inicialmente a palavra ao doutor Estácio Chaves pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia, desembargador Giraldelli, excelentíssimo doutor relator, doutor Armando, em nome de quem cumprimento os demais, também aos servidores e colegas que eventualmente assistam. Há 3 pontos nesse recurso. Primeiro é uma questão de 25%, que foi corretamente extinguida, no qual não há interesse na reforma. A segunda é em relação ao nome dos suplentes. Nesse caso, excelências, é preciso ilustrar que a propaganda contava com o nome dos suplentes. A propaganda está, ao final, assinada pelo candidato e pelos seus suplentes. A questão que se impõe aqui é: qualquer aparição do nome do titular, ela deve ser acompanhada pelo nome dos suplentes? Porque no caso em tela, no canto da propaganda, bem no cantinho assim da propaganda, havia escrito o nome Fávaro 555. Esse objeto ornamental, essa marca d'água, ela é utilizada inclusive pela campanha recorrida. E lá eles não usam o nome do suplente. Eles passaram a usar depois que eu apontei isso nos autos. E mesmo assim, o nome dos suplentes que eles usam lá está ilegível. Porque o objeto é tão pequeno que, ainda que ele esteja na proporção de 30%, ele vai ficar ilegível. O mesmo dispositivo que cuida da proporção, doutor Bruno, ele cuida também, que deve ser aferido, se os nomes dos suplentes estão legíveis, porque não adianta estar na proporção e não estar legível. Então, reiteramos que a propaganda está assinada com o nome dos suplentes ao final, junto com o nome
do candidato, né, de forma bem grande no final da propaganda, né, e rechaçamos a métrica utilizada pelo Ministério Público, que é de contar o tempo, né, da propaganda. Nós entendemos que a norma se destina à verificação gráfica do tamanho da proporção, e que o objeto lá é muito pequeno e que não tem um impacto grande. E aí, então, né, nós temos que passar para a questão da multa, doutor Fábio Henrique, porque nós entendemos que essa multa ela não é aplicável, por os motivos que já expus aqui, né, e porque também a redação do artigo 36 da Lei das Eleições, onde está prevista essa multa, é de uma técnica legislativa muito ruim, porque é tão ruim que denota que a intenção do legislador não era de aplicar multa para esse caso específico. O artigo 36 trata de propaganda extemporânea. Veja que na propaganda extemporânea, por óbvio, nós não temos nome de vice e suplente. Inclusive, a previsão de multa, ela vem depois, ela vem antes da capitulação da norma. Primeiro prevê multa, depois prevê a norma, não é? Numa certa inversão aí da técnica legislativa usual. Então, observando esse dispositivo, se observa que não há uma sistematização, uma harmonia da legislação. O que não faz a resolução de regência. A resolução de regência, nesse ponto, vai muito bem, porque ela separa e coloca a capitulação, a questão da proporção do nome de titulares suplentes, num capítulo, e coloca a multa, né, que é a multa para propaganda extemporânea, destinada à propaganda extemporânea, ela coloca em outro capítulo, isso na resolução, né? Eu sei que essa questão, é bem verdade, já foi discutida no TSE, lá em 2010, mas mesmo lá naquela discussão, a previsão da multa, ela foi aplicada por maioria de votos. Então, nós entendemos que esse posicionamento ele pode ser revisto. E entendo também que o direito comporta diversas interpretações e que, não sendo essa a interpretação de Vossas Excelências, então nós pugnamos pela minoração da multa ao seu patamar mínimo, por entender que a conduta não foi grave, por se tratar de um objeto ornamental utilizado, inclusive, por outras campanhas, e que é apenas uma marca d'água muito pequena e que serve apenas para lembrar o eleitor do número do candidato. A questão da computação gráfica, eu não vou me delongar muito nesse ponto, porque nós temos um outro recurso também da relatoria do Dr. Armando, em que essa questão ela é debatida de forma até mais clara, mas o que a gente vem defendendo aqui é que haja uma atualização da interpretação em relação à computação gráfica, porque nós vivemos um outro momento, quando essa vedação à computação gráfica foi introduzida na Lei das Eleições, nós não havíamos, né, não tinha o acesso que se tem hoje a esse tipo de recurso. Mas acho que nesse outro recurso a gente pode discutir isso melhor, embora entendemos que esse uso de computação gráfica, se existe, é muito pouco. E acerca do suposto descumprimento que foi aventado, do descumprimento da decisão que foi aventado pela parte recorrida, é preciso deixar claro que não nos foi dada oportunidade de manifestar especificamente sobre esse ponto, mas também não restou comprovado nos autos que houve descumprimento, até porque a propaganda ela foi alterada para atender às exigências da decisão e nós enviamos e-mail e enviamos outras propagandas para serem veiculadas. Então, esse ponto nós entendemos que também não subsiste razão à parte recorrida. Então, né, para concluir, para ser bem objetivo, o que se pugna aqui é pela não aplicação da multa e, caso entendam de forma diversa, pela minoração dessa multa ao seu patamar de piso. Muito obrigado. Agradeço e cumprimento o doutor Estácio. Passo, então, a oitiva do Ministério Público Eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, eminentes juízes. Bom dia, doutor Estácio. Parabéns pela brilhante explanação. Mas em que pese os argumentos do doutor Estácio, eu vou ler aqui o dispositivo que prevê o artigo 36, parágrafo 4º da Lei das Eleições, sobre essa questão dos suplentes. Fala assim: na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também
o nome dos candidatos a vice ou suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome titular. Embora a propaganda tenha 30%, a lei é bem clara, antes, inclusive, de falar de 30%, ela fala que os nomes dos suplentes, eles têm que estar na propaganda de modo claro e legível. Se não for possível a leitura, é claro que a norma foi violada, e esse é o entendimento do Ministério Público, exarado no parecer. Ela deve constar, inclusive, durante o tempo todo de exibição. Quando se está falando de uma candidatura de Senado, nós não estamos falando somente do cabeça de chapa. É a chapa inteira que é composta pelo primeiro suplente e segundo suplente. Quando o eleitor vota, ele não vota só no cabeça de chapa, ele vota em todos da chapa. Então, o eleitor precisa saber quem são todos os candidatos que ele está votando, e é essa a intenção da norma. Portanto, há necessidade dessa correção, e como a propaganda à época estava violando o preceito normativo, cabível sim a multa. Embora o parágrafo 3º que coloque o valor da multa, enfim, que a combinação da sanção legal, logo no parágrafo 4º tem essa regulamentação dos nomes dos suplentes. O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu essa questão e deixou bem claro que, embora a multa esteja no parágrafo 3º, ela é aplicável também à regularidade verificada no parágrafo 4º. E não devia ser diferente, porque se trata de uma propaganda irregular. É uma multa por conta de uma propaganda irregular. Enfim, essa questão da multa me parece também está bem clara. Existe uma questão do descumprimento da ordem judicial, que foi determinada a retirada, mas não há provas de que, o Ministério Público entendeu que não há provas que as exibições foram feitas posteriormente à decisão eleitoral. Então, não seria necessário, nesse caso, majorar a multa. Então, enfim, por fim, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do pedido, mantendo o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra ao senhor relator, doutor Armando. Eminentes pares, primeiramente, informo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, é tempestivo, razão pela qual dele conheço. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Fazer Mais por Mato Grosso, Carlos Henrique Fávaro, Margarete Buzetti e José Esteves Lacerda Filho, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a representação formulada pela coligação Meu Partido é o Brasil, Nossa Missão é Mato Grosso, em face da mesma coligação e seus candidatos às eleições suplementares de 2020, por suposta propaganda irregular. Primeiramente, manifesto-me sobre os pedidos formulados pela coligação recorrente de ID 5435722, mediante as razões finais, eles fizeram esses pedidos, e posteriormente pelo recorrido no ID 5008372. A petição do ID 55357222 traz informação dos recorrentes, onde afirma que juntaram aos autos propaganda efetuada pelos recorridos neste sentido. São pelo menos 5 inserções diferentes em que a coligação recorrida utiliza o mesmo instrumento que nesta representação chama de ilícito e pede para aplicação de multa, como se diz popularmente, das duas umas. Ou se é ilícito e não pode usar, ou é lícito e pode, os dois não dá. Fecha aspas. Analisando a informada petição, nestes autos, onde as partes, inexplicavelmente, ao meu ver, acabaram por travar até certa discussão em momentos, talvez assim, até inoportunos, coaduno do mesmo entendimento da dor da Procuradoria Regional Eleitoral, a aduzir que apontar a irregularidade praticada pelo representante recorrida, que é a mesma praticada pelo representado recorrente, não legitima, por óbvio, a sua conduta. Eventual inocorrência de representante não diminui a ilegalidade da conduta apontada. Não se trata de briga de criança, com acusações mútuas sobre quem errou primeiro ou quem errou também. Se a conduta de respeito à norma, fato verificavelmente, objetivamente, não importa a ficha corrida, entre aspas, de quem alegou. Grifei essas informações do meu voto. Portanto, deixo de acolher a petição, uma vez que for informado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral a determinação de extração de cópia da referida petição, tendo sido distribuída junto à PRE para apuração de suposta propaganda irregular. Com relação à petição de ID 5608372, a representante recorrida
alegou que os representados, em total desobediência à decisão judicial, permaneceram vinculando inserções em horário destinado à propaganda eleitoral gratuita com utilização de desenhos animados e efeitos especiais. Afirma e anexa que foram 34 exibições irregulares entre os dias 23 e 25 de outubro, razão pela qual postula a ordem para a suspensão da veiculação da propaganda, bem como a aplicação de multa pelo descumprimento. Ocorre que os vídeos juntados não comprovam o alegado, uma vez que não permite averiguar a data da exibição da propaganda eleitoral, não restando comprovação de que a inegável irregularidade praticada se deu após a ciência da decisão, carecendo o pedido de provas. Diante do exposto, indefiro tal petição, mas entendo ser necessária a comunicação aos emissores de televisão a fim de evitar que vídeos irregulares, assim declarados por sentença nesses autos, voltem a ser exibidos. Feitas as considerações, passo à análise do recurso. Na parte que mais interessa, por ocasião da decisão julgada, que reconheceu a parcial precedência da presente representação da sentença, assim me manifestei à época. Curte de representação eleitoral, com pedido de tutela de urgência, pela coligação Fazer Mais para Mato Grosso, candidato Carlos Fávaro, primeira suplente, segundo suplente, candidato a segundo suplente. No tocante à arguição de ausência dos nomes de suplentes na propaganda, em afronta ao parágrafo 4º do artigo 36, que assim disciplina em verbos, a propaganda eleitoral somente é permitida. Eu transcrevo, eminentes pares, vou poupá-los aí, está no voto também, toda a sentença novamente, dizendo ao final que, com em consonância com o parecer do Ministério Público, julguei parcialmente procedente da representação eleitoral, preliminarmente extinguindo parcialmente o feito em relação ao que pertine ao tempo de apoiador. Isso foi resolvido nos autos, por ausência de interesse de agir e no mérito, com todo respeito ao entendimento esposado na decisão liminar, julgando procedente a representação com vedação da vinculação de propaganda eleitoral. Os argumentos contidos na peça recursal, posto isso, já foram abordados na sentença, porém cumpre aqui ainda algumas observações. Com relação à ausência dos nomes dos suplentes, aduz a coligação recorrente que a norma apenas estaria regulamentando o tamanho das letras e não o tempo de exibição, alegando também que a aparição do nome do titular com o número no decorrer da propaganda, que se dá no canto superior direito, sequer chama a atenção e funciona apenas como uma marca d'água. Importante esclarecer que o artigo que trata dessa irregularidade prevê que, abre aspas, artigo 36, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 4º, na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também os nomes do candidato a vice ou a suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Redação dada pela Lei 13.165 de 2015. A lei é clara ao determinar que na propaganda deverá constar o nome do suplente junto ao nome do candidato a senador, sem limitações, não cabendo ao candidato interpretar a lei a seu favor, restringindo a interpretação apenas para a parte da sua propaganda. E mais, os recorrentes confessam a irregularidade ao afirmarem que, abre aspas, a aparição do nome do titular com o número do decorrer da propaganda que se dá no canto superior direito sequer chama a atenção e funciona apenas como uma marca d'água, um elemento meramente ornamental e, em juízo de razoabilidade, deve ser desconsiderado, pois importa mesmo o ênfase que se dá ao final do programa na chamada assinatura, onde os nomes e número aparecem em tela cheia, fecha aspas. Logo, resta claro o descumprimento da referida norma, devendo ser mantida a aplicação de multa, não merecendo reparo à sentença. Ainda em relação à multa, sustenta a coligação recorrente, abre aspas, haver desarmonia na legislação e dever do judiciário de corrigir os equívocos do legislador, inclusive alterando a atual jurisprudência sobre o tema. Referida alegação também não deve prosperar, uma vez que o artigo 36 da mencionada resolução preceitua no caso vertente em verbos. Artigo 36, parágrafo 3º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de 5 a 25 mil reais, ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Com efeito, nós, o dispositivo legal, que a multa combinada refere-se a todas as propagandas eleitorais que violam tanto o que está escrito na cabeça do artigo, como de seus parágrafos. Não se trata de interpretação extensiva, mas sim de conferir interpretação literal, o que é, por conseguinte, regra no direito em caso de lei a combinar por penalidade. Em outras palavras, a toda evidência quando o dispositivo legal determina, abre aspas, a violação do dispositivo neste artigo, fecha aspas, está nitidamente condicionando a multa a qualquer irregularidade descrita em todo o artigo. Portanto, não há óbice alguma a combinação da sanção no caso concreto, visto que o representado infringir a norma de regência. Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral no sentido de atribuir tal penalidade às propagandas eleitorais.
Recurso especial, as eleições de 2018, governador, representação, propaganda eleitoral, artigo 36, parágrafo 4º da Lei 9.504, 97, nome, vice-governador, ausência, irregularidade, configuração, multa, parágrafo 3º, cabimento negativo de seguimento. Eu aponto aqui um julgamento datado de 6 de agosto de 2009 do ministro Jorge Mussi. Já com relação à violação ao artigo 74, caput da resolução 23.610, na propaganda combatida desordial, vislumbrando vídeo do candidato ao Senado com montagem de características de, abre aspas, computação gráfica e efeitos especiais, fecha aspas. O artigo 54 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, regulamentado neste ponto pelo artigo 74 da resolução TSE, aponta que constitui condutas vedadas nos programas de inserções de rádio e televisão destinados ao programa eleitoral gratuito de cada partido político ou coligação, autorização de montagem, trucagem, computação gráfica, desenho animado e efeitos especiais. Assim dispõe o artigo 54. Eu privo os inventários de lembrar que é o artigo 54 da Lei 9.504 de 97. Neste ponto, é importante destacar que a vedação da lei consiste em montagem ou trucagem, que indique ridicularização dos adversários ou falseie fatos. Na representação em questão, verifica que o candidato representado utiliza de montagem e efeitos gráficos que entendo ser empregados dentro da normalidade, assim como os demais vídeos trazidos sua petição e contestação, quais sejam os vídeos de inserção da coligação Mato Grosso por inteiro, DID 540972, e da coligação Meu Partido é o Brasil, Nossa Missão é Mato Grosso, DID 5646822. De fato, o que se busca com a legislação atual foi evitar que os recursos de computação gráfica fossem utilizados para falsear a realidade ou ridicularizar os candidatos, induzindo o eleitor a erro, baseado em fato deturpado que pudesse alterar o resultado do pleito. Ademais, é preciso comentar que, atualmente, qualquer pessoa pode se utilizar de recursos gráficos e computadorizados para a realização de vídeos ou montagem de fotos, visto que até mesmo os novos aparelhos celulares possuem recursos inimagináveis, franqueando acesso a tais tecnologias a qualquer pessoa e a qualquer preço, às vezes até mesmo sem custo algum. Assim, a propaganda também deve acompanhar os momentos iniciados pela sociedade, principalmente os jovens que possuem maior facilidade de utilização de tais recursos. Se a propaganda política não acompanha a realidade da sociedade, há um flagrante desinteresse do povo em conhecer os candidatos e seus programas de governo, sem falar que a propaganda passa a ser desinteressante. Ora, o objetivo da propaganda eleitoral é exatamente esse, que os candidatos sejam apresentados à sociedade, o qual exercerá o maior papel da democracia e o seu direito ao voto. Portanto, destacar ainda que não cabe à Justiça Eleitoral fazer qualquer tipo de censura prévia dos programas eleitorais gratuitos, como estabelece a Lei das Eleições. Artigo 53, não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, e grifei. Aliás, o referido dispositivo somente traz possibilidade única de perda do direito à vinculação da propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte, quando se tratar de propaganda degradante ou que ridicularize candidatos, o que não é a hipótese dos autos. Além disso, somente poderá impedir a representação de propaganda ofensiva à honra do candidato, a moral e os bons costumes. Outro sim, é importante registrar que seria ilógico, até mesmo impensável, nos dias atuais, no ano de 2020, passados cerca de 23 anos da promulgação da Lei das Eleições, que a vinculação de propaganda, notadamente a televisiva, seja totalmente isenta de recursos tecnológicos, por conta de rigor entender que não é toda e qualquer utilização de computação gráfica que rendem seja a vedação prevista no artigo 54 da Lei 9.504/97, mas somente aquela levada a efeito com emprego de artifícios virtuais aptos a falsear a realidade e induzir o eleitor a erro, ou seja, interferir sobremaneira na livre escolha do eleitor. Portanto, temos que, de leitura do texto legal, se extrai em primeiro exame que há a vedação das inserções da atualização de gravações externas, montagem ou trucagem, computação gráfica, desenho animado, efeitos especiais, ainda que não degrade ou ridicularize candidatos. Porém, é preciso registrar que o bem jurídico que se pretende proteger com o dispositivo é a isonomia entre os candidatos ao pleito eleitoral, de forma que seja possibilitado a todos o gozo em condições semelhantes ao horário eleitoral gratuito, mesmo que na medida da representação partidária de cada grupo político. A meu ver, com a devida vênia, a legislação promove, em princípio, um certo nivelamento, abre aspas, por baixo, fecha aspas. Entendo assim, pois a utilização de recursos de computação gráfica e seus efeitos especiais atualmente não são mais privilégios de poucos dotados de grande poder econômico. Ao contrário, não é raro vermos até hoje crianças de pouca idade já aptas a realizar efeitos de edição de áudio e vídeo que, à época da entrada em vigor da lei, o longínquo ano de 97, eram inimagináveis no cenário de propagandas eleitorais. Efeitos estes que, na maioria das vezes, são frutos do manejo de software diversos colocados à disposição de todos, até mesmo de forma gratuita. Não se pode negar, portanto, que hoje vivemos uma nova realidade de acesso à internet. Por exemplo, com o consequente acesso às modernas tecnologias de edição de áudio e vídeo, não se pode ainda fechar os olhos para a massiva produção nacional, profissional e mesmo amadora do conteúdo multimídia para a web, disponibilizado notadamente em sítios eletrônicos acessíveis a todos. Ademais, é importante que se diga
o emprego destes recursos na divulgação e propaganda eleitoral, antes de representar eventual elemento de disparidade de condições entre aqueles que disputam o pleito, a meu ver, serve de estímulo ao eleitorado, que sem dúvida se vê mais atraído por propaganda, por programa tornado mais interessante por meio de eventual pirotecnia a ele adicionado. Ao se servir desses expedientes, o candidato, partido ou coligação rompe com a tradicional monotonia das propagandas eleitorais e, ao meu ver, serve a proposta de destino do Instituto, que é fazer chegar ao eleitorado as propostas dos candidatos e este poder fazer a sua escolha. Por isso, reitero, qual o sentido da propaganda eleitoral? A autorização de conceitos, projetos, abordagem próprios e marketing comercial nesse sentido é positiva no pleito, já que tem eles o condão de possibilitar uma ampliação do alcance da mensagem que se pretende vincular e, por conseguinte, pode fomentar uma maior imersão do cidadão no diálogo travado dos candidatos, a partir do qual formará sua convicção sob os auspícios da qual há de fazer sua opção de voto. Portanto, interpretar os dispositivos contidos na Lei 9.504, que trata especificamente das propagandas eleitorais realizadas no horário gratuito em rádio e televisão, considero que a utilização dos recursos de montagem, trucagem, computação gráfica, desenho de imagens e efeitos especiais na propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão somente é proibida considere como instrumento de degradação ou ridicularização do candidato, partido ou coligação. Diante disso, é fácil concluir que é ausente o elemento ofensivo e subsistente à vedação. Registro, portanto, que ao examinar o vídeo que instrui a representação, não verifiquei qualquer menção negativa a candidatos, partido ou coligações. Os efeitos de edição utilizados em nada degradam ou ridicularizam as imagens dos adversários políticos, do titular de propaganda, para a qual não vislumbra o motivo para suspendê-la ou alterá-la. No mesmo sentido, a resolução do TSE 23.610 é claro disciplinar a propaganda eleitoral gratuita. Eu transcrevo aqui o artigo 72 com seus parágrafos e, ao final, colaciono aí no julgado que, comum com esse entendimento, recurso, representação, propaganda eleitoral, inserção no horário gratuito, computação gráfica, montagem, inexistência, criação de estados mentais e emocionais, garantidos de liberdade de expressão, desprovimento. De acordo com os povos dos autos, repreende-se não ter havido manipulação de dados ou apresentação de imagens falsas, mas sim as filmagens de objetos reais em alta velocidade e a reprodução posterior em câmera lenta, não se tratando, portanto, da utilização de recursos de montagem ou computação gráfica. Na espécie, não se constata a propaganda impugnada a vinculação de mensagem com a finalidade de denegrir a imagem do candidato recorrente, considerando não ter havido menção ao seu nome. Ademais, imagens tidas como impactantes, como é utilizado na inserção, são apresentadas diariamente nos telejornais, porquanto a violência explícita é lamentavelmente uma realidade do país. A liberdade de expressão não abarca somente as opiniões inofensivas ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo de ideias e pensamentos. Isso aqui foi citado na ADI, da I 4439-DF, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, com a aplicação do ministro Alexandre de Moraes, no pleno de 21 de junho de 2018. A jurisprudência dessa corte já afirmou o entendimento que as ordens de remoção de propaganda irregular, como restrições de direito à liberdade de expressão, somente se determinam quando visem a preservação de expressão, somente rigidez do processo legal e eleitoral, a igualdade de chances de candidatos e a proteção de honra e da imagem dos envolvidos. Isso aqui foi julgado dia 20 de março de 2018, uma representação de relatoria do ministro Sérgio Vieira Banhos. Diante de todo o acima exposto, eminentes pares, dou parcial provimento ao recurso, afastando a irregularidade do artigo 74, caput da resolução 23.610, de 2009, mantendo a sentença proferida com relação à condenação da irregularidade referente à ausência do nome do suplente, bem como a aplicação da multa no valor de R$10.000. Requer outro sim, diante das informações relacionadas aos atos, por ambas as partes, em atenção ao trazido pela recorrida, seja pedida a notificação às emissoras de televisão, informando sobre a vedação da exibição de propaganda irregular, objeto do efeito, qual seja aquelas relacionadas ao uso dos suplentes em toda a aparição do nome do candidato principal. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Gilberto Busic? Senhor presidente, eu gostaria de indagar se algum dos nobres pares irá pedir vista. Eu pedirei. Eu vou aguardar Vossa Excelência. Então, peço como já está adiantado o pedido de vista do desembargador Sebastião, alguns dos colegas querem manifestar o voto ou aguardam? E trarei na próxima sessão. Certo. Como é obrigação, não é porque eu sou bonzinho, não. É obrigação. Obrigado. Então, fica adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista do eminente segundo invergual, desembargador Sebastião Barbosa. Esse é o resultado provisório para esse julgamento. Muito obrigado, doutor Estácio. Obrigado, bom dia. Bom trabalho a todos. Bom dia, obrigado. O subsequente
com pedido de preferência com sustentação oral é o 2.8. Ele é da relatoria do Dr. Bruno de Oliveira, é o PJI. Antes eu indago se o Dr. Arthur Bosco já se encontra presente na sala virtual. Sim, Excelência. Já se encontra, né? Então, só um minutinho que eu vou fazer o pregão, já passa a palavra para você. PJE 0600144, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo de vereador, eleições municipais 2020, 12ª zona eleitoral de Campo Verde. Recorrente Luiz Carlos Barufo e Partido dos Trabalhadores de Campo Verde, Mato Grosso. A relatoria, recorrido, no caso, é o Ministério Público Eleitoral. A relatoria é do Dr. Bruno de Oliveira, a quem passo a palavra. Senhor presidente, se os eminentes pares assim concordarem e eu dou outro tribuno, eu dispensaria o relatório. Indago ao Dr. Arthur Bosco. Concordo. Está concordado, então, Vossa Excelência já pode iniciar a sustentação pelo prazo regimental. Obrigado. Senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, colegas advogados e quem mais esteja assistindo essa transmissão. Cumprimento a todos. Nobres julgadores, trata-se de mais um recurso eleitoral para o correto e justo deferimento de registro de candidatura. O caso se mostra de simples solução. Excelências, as contas foram julgadas como não prestadas. Todavia, o candidato ficou inelegível por 4 anos, na forma do artigo 53 da Resolução 23376 de 2012 do TSE, restando impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final de uma legislatura. O fato é, excelências, meus nobres julgadores, que tal período de inelegibilidade abrangeu entre 2013 a 2017, não surtindo mais esses efeitos de inelegibilidade desde 2018. Fazer uma interpretação diferente dessa, estendendo essa punição de inelegibilidade por mais de uma legislatura, é um caso de incidência de punição ad eternum. Ora, excelências, até mesmo nos casos de improbidade, onde se tem a inelegibilidade por 8 anos, estaria enquadrado aqui como já resolvida também. Quanto mais esse caso de registro de candidatura por falta de quitação eleitoral. E, diante disso, levanto o caso do entendimento do ministro Gilmar Mendes, no AC do RESP 52483, julgado no dia 2/10/2014. Com tal entendimento, proibições contidas na lei eleitoral devem ser entendidas no contexto de uma reserva legal proporcional, sob pena de violação de princípios constitucionais, os quais, tendo em vista a natureza punitiva desta ação, aplicável, então, os princípios gerais e balizadores do direito penal. E dentre deles, ressalto o princípio da vedação de penas de caráter perpétuo, como assim querem implicar nesse caso, esculpida em nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 47, a linha B. Pois bem, senhores, assim com base no artigo 53, onde já se transcorreu o prazo de 4 anos de uma legislatura, que foi entre 2013 a 2017, com base na reserva legal proporcional, como muito bem ressaltou nosso nobre ministro Gilmar Mendes, onde teve discussão já superada, e com base no princípio da vedação de penas de caráter perpétuo, assim entendemos então, excelências, que transcorrido o prazo de 4 anos de inelegibilidade, na forma do artigo 53 da referida resolução 23376, resta o candidato agora quite com a Justiça Eleitoral, devendo data máxima vênia o seu registro de candidatura ser deferido, como consequência lógica. É assim como sustento. Só um minutinho. Tá. Ouço o senhor procurador eleitoral.
Bom dia, doutor Arthur. Esses argumentos do doutor Arthur, eu até abri a resolução lá de prestação de contas da eleição de 2012. E ela indica no artigo 53, a decisão que julgar as contas eleitorais não prestadas acarretará ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação de contas. A legislação lá, a resolução lá de 2012 já previa a necessidade da prestação de contas e essa sanção do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral. Além da resolução já prever isso, existe uma súmula do próprio TSE. E os julgados do TSE recentes, enfim, foi colacionado inclusive pelo juiz eleitoral na sua decisão, é de que a ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as contas como não prestadas perdura durante o curso do mandato ao qual concorreu o candidato, persistindo esses efeitos até a efetiva apresentação das contas nos termos da súmula 42 do TSE. Então, é uma situação que já é simulada pelo TSE, os tribunais decidem nesse sentido, e o candidato, enfim, a norma é essa, ela é muito clara, decidir diferentemente disso me parece que seria contra a lei, inclusive, e o candidato, o que ele tem que fazer é regularizar as contas, é simples, né? É uma situação que é a exigência de todo candidato. Se ele não regularizou lá em 2012, me parece que o interesse da norma é impedir que ele também, como candidato, continue com essa prática, se desde 2012 não regularizou até o momento, né? E especialmente agora que se recebe muitos recursos públicos, a norma visa garantir a rigidez no gasto do recurso eleitoral. Enfim, nesse sentido, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso. Passa a palavra, então, ao eminente relator. Agradeço aí o doutor Arthur Bosco, o doutor Eric Masson. Eminentes pares, a matéria já foi debatida aí, muito bem debatida pelos tribunos. A questão é de quitação eleitoral, o recorrente não prestou contas em 2012, sustenta que o prazo da ausência de quitação eleitoral, pela norma, seria de 4 anos. Ocorre, contudo, que, como bem assentou o douto representante do Ministério Público, e o juízo de primeiro grau, a ausência de quitação eleitoral persiste até que as contas sejam regularizadas pelo candidato, o que registro não ocorreu até hoje. Incide, portanto, na espécie o disposto no artigo 53, parágrafo 1º, inciso 1, aliás, da resolução vigente à época, que foi citada pelo doutor Eric Masson, e também a súmula 42 do TSE, que é cristalina quanto ao tema. Com essas considerações, senhor eminentes pares, eu nego provimento ao recurso para manter a sentença proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, que indeferiu o registro de candidatura do senhor Luiz Carlos Baruf. É como voto, senhor presidente? Como voto, doutor Jacques Coutinho. Senhor presidente, não há como fugir, né? Porque, pelo que parece, e me consta aqui dos autos, até hoje não apresentou. Eu não tenho dúvida de acompanhar o doutor relator. Doutor Gilberto Busic. O relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Eu também acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Relator. Doutor Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. O resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Arthur Bosco, bom dia, professor. Obrigado pela participação. Obrigado a todos. Antes de passar ao subsequente, eu vejo aqui o doutor Armando Biancardini, ainda se encontra na sala virtual, mas Vossa Excelência, sinta-se à vontade. Se tiver lá seus compromissos, que eu sei que são muitos, fique à vontade para retirar. Muito obrigado pela participação, doutor Armando. Agradeço. O subsequente é o 2.10, da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa. Aqui haverá também uma sustentação oral que será, segundo as minhas informações,
feita pelo doutor Rodrigo Cirineu. Já se encontra na sala virtual, doutor Rodrigo? Sim, senhor presidente. Presidente, inclusive, o parecer da Procuradoria pelo desprovimento, eu estou pela parte recorrida, dependendo se o doutor relator já inclinar para o desprovimento, até eu dispensaria a sustentação. Okay. Qual que é o número do processo? É o PJ. É só fazer. Esse aqui é o sonho de consumo de todo advogado, quando pede para dispensar. Então, eu vou fazer antes o pregão, para que nós não tenhamos nenhum tipo de questionamento. Mas é o 060071. Recurso eleitoral, representação, conduta vedada, propaganda política eleitoral, internet, 36ª Zona Eleitoral de Vera, eleições 2020. O recorrente é o Partido Democrático Trabalhista, o recorrido é Aline Alexandre Franz, João Malinsky Júnior, Rodrigo Aldri Franz e Pablo Liberal Bortolas. A relatoria do desembargador Sebastião Barbosa. O parecer aqui é pelo desprovimento. Como já fora adiantado, não sei qual é a posição do doutor relator, mas se for na linha do que foi mencionado pelo Ministério Público, o parecer, e também já adiantado pelo doutor advogado, se não houver nenhuma discrepância, Vossa Excelência poderia só sintetizar. Na verdade, eu vou contrariar o doutor Rodrigo Cirineu. De fato, não há nada que demonstre as razões para... Mas, então, desembargador Sebastião, se for contrário, eu acho que aí nós vamos ter que... É brincadeira. Você fala para ele. Então tá certo. Então, só para dar um susto nele. Não há nada nos autos que comprove ou que dê sustentação a um provimento. Por isso, eu estou acompanhando o parecer ministerial e negando o provimento do recurso. Não haverá prejuízo a quem quiser recorrer, porque o voto é um pouco extenso e tem todas as anotações para o recurso de quem quiser recorrer. Só para confirmar, a outra procuradoria mantém o parecer? Sim, mantém o parecer. É um caso de propaganda no Facebook que foi publicado no perfil pessoal dos candidatos, então entende que não há irregularidade. Sim, esse assunto já está batido aqui, e muito, né, nessa... É questão pessoal, né, Nando? Matéria comezinha aqui, os colegas já tiveram acesso ao voto do eminente relator, que já liberou. Algum posicionamento em sentido contrário ao do eminente relator? Não, senhor presidente. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para o julgamento, agradecendo aí a intervenção do doutor Rodrigo Cirineu. Tenham um bom dia. Bom dia, excelências. Bom dia. O subsequente é o 2.14. 2.14 é da relatoria do doutor Fábio Henrique. Haverá uma sustentação oral aqui feita pela doutora Marineuza de Oliveira, que eu verifico. Consulto se já se faz presente na sala virtual. Ele está presente, mas está com algum problema de imagem e som. Está com problema de imagem? Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar à frente e a gente aguarda. E se ela conseguir a conexão, por favor, me avise, viu, Oliveira? Então, nós voltamos ao 2.14, ok? Bem, excelência. O subsequente é o 2.12. 2.12 não conseguiu ainda não, né? Pelo que eu estou verificando, não conseguiu ainda, né? Está tentando aí, essa senhora do... Mas vamos então no 2.12, que é o doutor Rafael Rodrigues. Se faz presente na sala virtual? Está ingressando na sala. Vamos confirmar também para verificar, porque de repente está tentando e não consegue, também não resolve muita coisa. Presidente? Pois não. Já saiu de novo, eu vi a figura do doutor Rafael, está aí. Ele já...
Doutor Rafael, já está nos ouvindo? Está conectado? Bom dia, senhor presidente. Escuto, sim. Bom dia. Tá, nós vamos então fazer o julgamento do vosso interesse. Doutor Bruno, Vossa Excelência é o relator desses autos. O doutor Rafael fará a sustentação oral, é o 2.12 PJI 0600633. Trata-se de recurso eleitoral, propaganda política eleitoral extemporânea ou antecipada à 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, eleições 2020. Recorrente Vanderlei Bonotto Cante. Recorrente também Cláudio Ferreira de Souza. Recorrido Cláudio Ferreira de Souza e recorrido também Vanderlei Bonotto Cante. Aqui há ambos recursos, né? Ambos recorrem, né? A relatoria é do doutor Bruno, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Doutor Rafael, eu indago, Vossa Excelência está pelo recorrente Vanderlei ou Cláudio? Pelo Vanderlei, senhor relator. O Vanderlei pleiteia a majoração de 5 para 5.200. Vossa Excelência deseja manter a sustentação? Senhor relator, caso... O ponto é esse, aumentar em R$200, né? A multa. Na verdade, não foi aumentar em R$200. No mínimo em R$200, tendo em vista o contrato juntado pelo recorrido, né? Perfeito. Senhor presidente, eu dispenso... Obrigado, doutor Rafael. Senhor presidente, fica à vontade, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Se o doutor advogado concordar e os eminentes pares. Foi parecer. Pelo improvimento do recurso. Só o relatório que eu dispenso, desembargador. Sim. Depois eu vou resumir o voto, tá? Mas eu estou dispensando apenas o relatório. Desembargador Sebastião. Senhor... Consulta o doutor Rafael Rodrigues, se dispensa o relatório? Sim, concordo. Tá, então, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, em nome do qual cumprimento os demais julgadores, cumprimento ao membro do Ministério Público, aos colegas advogados que nos assistem, parabenizar os que me antecederam, principalmente o doutor Estácio aí pela brilhante apresentação. Cumprimento também os servidores e demais público que nos acompanha pelo canal do YouTube. Senhor presidente, a sentença que condenou o recorrido ao pagamento dessa multa de R$5.000 pela divulgação da mensagem por carro de som reconheceu a propaganda eleitoral extemporânea, e eu ressalto o seguinte trecho no final do vídeo. Abraçando aí, no dia 15 de novembro, nós vamos celebrar, nós vamos mudar essa história. Bom dia, bom dia. Senhor presidente, na medida em que o maior compromisso de todo cidadão, não só rondonopolitano, mas todo cidadão brasileiro, no dia 15 de novembro, é o comparecimento às urnas para as eleições, o juiz Acosta acertou ao condenar o recorrido ao pagamento da multa. Porém, contudo, nós pleiteamos aqui a majoração da multa, não só no valor de 5.200, mas sim um valor muito maior, tendo em vista o que se explana na sequência. A majoração, ela deve levar em consideração alguns pontos. O recorrido ele fez uma contratação por sua empresa, o que agrava a conduta, e ainda juntou apenas um recibo de R$400 referente aos 10 dias do mês de setembro, em sede recursal. E ainda lamentou também em recurso a coincidência da sua empresa levar o mesmo nome da sua pessoa física e, naturalmente, também levar o mesmo nome do seu nome de candidato, né? O nome que consta na urna. Ao longo do processo, senhor presidente, o recorrido, Cláudio Ferreira, ele apresentou um contrato com início no dia 1º de maio até o dia 10 de setembro, já num período que seu nome já era ventilado como possível candidato à prefeitura do município de Rondonópolis, fato esse que acabou se concretizando. E, naturalmente, essa propaganda eleitoral antecipada, essa veiculação mediante carro de som, naturalmente pavimentou, alicerçou a sua candidatura, que acabou se confirmando posteriormente. Assim, então, levando-se em consideração essa realização da propaganda eleitoral antecipada por pessoa jurídica, que extrapolou a mera promoção pessoal, o lapso temporal envolvido e a total ciência do beneficiário, mesmo que ele tenha tentado aí terceirizar a culpa em sede recursal, o princípio da solidariedade na propaganda eleitoral não impede o candidato beneficiário
conforme também já foi demonstrado a sua ciência, de ser o destinatário dessa sanção de multa aplicada. Portanto, senhor presidente, senhor relator, demais julgadores, requer-se não só pela manutenção da sentença, no que diz respeito à aplicação da multa, mas sua majoração, levando-se em consideração também um princípio importante da propaganda eleitoral, que é o princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração também, então, o lapso temporal envolvido, o meio empregado, que foi a contratação por pessoa jurídica, e o comportamento do recorrido durante esse processo, na tentativa de se desvencilhar da medida punitiva. É o que se requer, senhor presidente, senhor relator e demais julgadores. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento do outro advogado, ouço o representante do Ministério Público Eleitoral. Bom dia. O Ministério Público mantém o parecer pelo não provimento do recurso, né? No caso, não seria o aumento da multa, né? Manutenção da multa no patamar já indicado pelo juiz de sentença. Retorne, então, a palavra ao senhor relator. Doutor Rafael, agradeço as ponderações de Vossa Excelência. É um registro aqui, sempre claras, né? É um registro aqui que constou para mim que Vossa Excelência havia pleiteado a majoração de 5 para 5.500, mas Vossa Excelência registrou aí, em suas razões, que é o mínimo de 5.200. Muito bem, senhor presidente, aqui é propaganda antecipada irregular, porque então nós temos um recurso que é do Vanderlei, pedindo a majoração, que é o representante, a majoração da multa, que o doutor Rafael está aí, e outro do Cláudio, que é quem, em tese, foi beneficiado com a propaganda irregular, pedindo a reforma da sentença, para que, sustentando que não houve propaganda irregular. A hipótese aqui, eminentes pares, eu já disponibilizei o voto, a hipótese aqui é de um carro de som que circulou lá no município de Rondonópolis no dia 7/9/2020, que era 7/9/2020, que era dia da independência do Brasil, né? E continha lá adesivo, que pode ser descrito com a imagem, contendo adesivo que pode ser descrito com a imagem da bandeira nacional, contendo os seguintes dizeres: Cláudio Ferreira Paisagismo, Projeto Paisagismo e Irrigação, porque ele tem uma microempresa e o nome é a dele. Então, por isso que o doutor fala. Então, a propaganda seria da empresa, né? Cláudio Ferreira, porque o pessoal tem muita... criatividade. Presidente, obrigado. Muita criatividade. Cláudio Ferreira Paisagismo, Projeto Paisagismo e Irrigação. E aí o carro de som descrevia algumas frases. Obrigado pelo carinho. Hoje, 7 de setembro, hoje é o dia de dar o grito de liberdade, né, para abraçar todos os rondonopolitanos, aí pelo dia da independência. Em nome do Cláudio Ferreira, o paisagista, filho de Rondonópolis, abraçando os nossos conterrâneos, etc. Aí no final, ele fala aí mais algumas coisas, e no final diz assim: abraçando aí no dia 15 de novembro, nós vamos celebrar, vamos mudar essa história, bom dia, bom dia. Ele pede a reforma, sustentando que, na verdade, a propaganda era da empresa de paisagismo dele. O ponto... a bitola, como diz um colega aqui da discussão, é se essa frase, abraçando aí no dia 15 de novembro, configura propaganda, ou melhor, pedido explícito de voto. Eu refleti, eminentes pares, e cheguei à conclusão de que não é pedido explícito. Por quê? Porque não faz referência às eleições, embora ele diz 15 de novembro, ele não faz referência explícita às eleições, e ele também não faz um pedido, quer dizer, ele fala 15 de novembro, mas ele não faz um pedido explícito de voto. Então, nesse ponto, eu discordo do julgamento do outro colega. No entanto, como que a jurisprudência é sábia? Muito embora não haja um pedido explícito de voto, vejam, senhores, que aqui há um meio proscrito. Por que é um meio proscrito? Porque carro de som na campanha só pode ser utilizado em carreata. E ele utilizou para circular divulgando essas charges. Além disso, há outro meio proscrito. Porque quando ele coloca lá Cláudio Ferreira Paisagismo, com a bandeira do Brasil, etc., essa promoção pessoal também é proscrita na propaganda, porque o tamanho do adesivo é maior do que a lei permite. Então, com essas considerações,
porque a sentença julgou procedente por 3 fundamentos, e eu estou entendendo que, ao menos por 2, a sentença, a propaganda irregular, a propaganda é efetivamente irregular. Eu estou negando o provimento ao recurso do Cláudio e também pedindo, por essas razões também, eu entendo que a sentença, que a multa foi aplicada no percentual mínimo, pelas circunstâncias concretas do fato, eu entendo que não está desarrazoado, e estou desprovendo também o recurso de Vanderlei, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. É como voto, senhor presidente? Como vota, doutor Jacques Coutinho? Com o relator. Doutor Gilberto Bussique? Com o relator, senhor. Desembargador Sebastião Barbosa? Acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro? Bem, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique? Com o relator, senhor presidente. Resultado: o tribunal, à unanimidade, desproveu os recursos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Muito obrigado, doutor Rafael, pela participação. E um bom dia. Eu agradeço, senhor presidente. Bom dia. O subsequente, a doutora Marineuza já conseguiu conexão? A doutora Marineuza conseguiu só o áudio, está com problema no vídeo. A advogada do processo 2.14 encaminhou a mensagem desistindo da sustentação oral, que eu postei no grupo agora aí de cima do... Tá. Como ela desistiu, então nós vamos pegar a sequência normal. Vamos fazer, então, o 2.13, que tem pedido de sustentação, que é do doutor Zé Patrocínio, né? Já se encontra presente na sala virtual? Senhor presidente, eu sou impedido, tá? Senhor presidente. Não, já está anotado, né, aqui de Cuiabá. Tá, já tá. Só está faltando o som dele. Doutor José Patrocínio, o senhor está nos ouvindo? Eu tenho que liberar o som que está fechado. Isso. Pronto? Tá. Está nos ouvindo? Bem? Perfeitamente. Bom dia. Tá. Bom dia. Eu vou fazer o pregão. Vamos anunciar, então, é o 2.13, PJE 06-00172. Recurso eleitoral, uma representação por conduta vedada, primeira zona eleitoral de Cuiabá, eleições 2020. Recorrente: Abílio Jacques Brunini Momer. Recorrido: Emanuel Pinheiro. Relatoria: desembargador Sebastião Barbosa, com a palavra. O que vai falar aí, né? Eu dispenso o relatório e consigno que Sua Excelência, o doutor procurador, opina pelo não provimento do recurso. Relatório. Vossa Excelência, doutor Zé Patrocínio, o senhor concorda com a dispensa do relatório? Concordo, já concordei no próprio requerimento. O doutor Ministério Público também reitera o parecer? Sim, reitero o parecer pelo não provimento. Doutor Sebastião Barbosa, Vossa Excelência está provendo ou desprovendo? Desculpa a antecipação. O doutor José Patrocínio representa quem? Isso que eu estou falando, ele representa o recorrido. Recorrido. Então, eu estou acompanhando o parecer ministerial, porque, de fato, não há nos autos nenhuma prova concreta que demonstre esta situação a que alude Sua Excelência ou o senhor candidato Abílio, porque ele não trouxe nenhuma prova e pede que seja julgado de acordo com os documentos que ele apresentou, e esses documentos não levam a uma conclusão objetiva de que o recorrido tenha feito tudo aquilo que ele falou. De modo que, estando aqui o voto pronto para quem dele quiser entre as partes, claro, recorrer, está tudo registrado aqui e eu estou negando o provimento por falta de provas concretas de que houve
a conduta vedada pelo recorrido. É como voto, senhor presidente. Doutor José Patrocínio, o senhor dispensa a sustentação? Porque eu acho que a orientação está sendo dada pelo relator. Simplesmente acompanho o relator. Eu adianto Só vou comunicar. Porque já sei a resposta, porque senão... Os colegas tiveram acesso ao voto do desembargador Sebastião, que ele acabou de liberar do sistema. Algum posicionamento contrário com relação a esse tema? Esse é o sonho de consumo de todo advogado, né, doutor Patrocínio? Sim. Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Muito obrigado, doutor Patrocínio. Tenha um bom dia. Um bom dia para vocês e bom trabalho. Okay. Então, vamos voltar no 2.14, que embora não se tenha a sustentação oral que fora desistida, mas pode persistir ainda o pedido de preferência. 2.14 é da relatoria do doutor Fábio Henrique, PJE 06000202, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, eleições municipais de 2020, 61ª Zona Eleitoral de Comodoro, recorrente da Liamazi Enauene, democrata cristã, Comodoro de Mato Grosso, recorrido Ministério Público Eleitoral, doutor Fábio o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de um recurso eleitoral interposto por Liamazi Enauene, candidato a vereador pelo Partido da Democracia Cristã em Comodoro. A sentença foi pela incidência da inelegibilidade constitucional em razão da ausência de alfabetização do candidato. E a PRE pugna pelo desprovimento do recurso. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Senhor Procurador Regional Eleitoral? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Ele foi submetido ao teste de alfabetização, mas não comprovou, de fato, que é alfabetizado. Mantido o parecer, retorna a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, este caso aqui eu examinei com bastante atenção, porque, afinal de contas, se trata aqui de uma matéria a qual eu sou bastante sensível, que é a representatividade de indígenas, né? Já que se trata de um indígena aqui se candidatando a um cargo eletivo. Acontece que ele foi submetido a uma prova, ele não apresentou nenhum documento de escolaridade, ele apresentou somente um bilhete com a inicial, ele apresentou somente, com pedido de registro, ele apresentou somente um bilhete escrito à mão. No entanto, como não se trata de uma prova de escolaridade, o juízo determinou a realização do chamado teste do bilhete com ele. Ele compareceu à Justiça Eleitoral e, perante um servidor, lhe foi submetido um texto muito simples de 2 parágrafos, que é o seguinte: Excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 61ª Zona Eleitoral, eu, nome completo, declaro que sei ler e escrever. Sendo assim, peço deferimento com relação à prova de alfabetização do registro de candidatura. E ele teria de, após a leitura pelo servidor, teria de reproduzir esse texto. E ele não conseguiu, senhor presidente Dimas Pares. Se vê aqui que é não chega nem a ser um caso de semi-analfabetismo, no meu juízo, porque a advogada, muito combativa, por sinal, eu quero aqui elogiar o seu recurso, que traz muitos elementos em favor da tese que ela defende, inclusive alguns elementos doutrinários. E eu me dediquei depois a pesquisar sobre qual seria, inclusive, o conceito de alfabetismo, de semi-analfabetismo, e acabei concluindo, não obstante
todas as ponderações da advogada, que ele não chegou nem ao nível do semi-analfabetismo. Eu compartilhei ontem com os colegas esse bilhete que ele escreveu a fim de permitir também a reflexão prévia dos colegas a respeito do caso. Portanto, eu acredito que os colegas estão bem instruídos a respeito dele. Dessa forma, senhor presidente, é que, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu nego o provimento ao recurso. Doutor Bruno de Oliveira. Eu estou de acordo, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Estou de acordo também. Doutor Gilberto Bussic. De acordo. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Relator, presidente. Eu confesso que recebi também a cópia do bilhete lá, ou pelo menos da tentativa, né, de se escrever a referência lá que fora apresentada para o candidato, e em dois parágrafos, muito bem destacado pelo relator, e o candidato não teve condições de fazer a transcrição, né? Então, realmente é difícil a gente entender como alfabetizado. Se não consegue fazer uma transcrição de 2 parágrafos, como é que nós poderíamos trabalhar com alguém numa Câmara de Vereadores, numa condição dessa de propor, elaborar leis, e realmente fica complicado. Então, eu vejo que o sentido da norma tem esse objetivo, né, de barrar situações que possam comprometer o exercício do cargo de vereador. E, nesse caso, me parece flagrante a impossibilidade do exercício desse cargo por parte do hora recorrente, embora louvando os esforços e o excelente trabalho produzido pela douta advogada. Então, o resultado, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Resultado para esse julgamento. Vamos então agora na sequência normal da pauta, iniciando com o 2.2, que é uma continuação de julgamento, PJE 06000328. Trata-se de recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador, eleições municipais de 2020, 22ª Zona Eleitoral de Sinop. Recorrente Gislaine Aparecida Inácio T. Araújo e o Partido Democrático Trabalhista de Sinop. Recorrido Ministério Público Eleitoral. A relatoria desses autos foi do Dr. Jacques Coutinho, que negou o provimento, no que foi acompanhado pelo Dr. Gilberto Bussic, o desembargador Sebastião Barbosa, Dr. Sebastião Monteiro, Dr. Fábio Henrique. Há um pedido de vista aqui do Dr. Bruno, que eu estou aguardando. Com a palavra, Dr. Bruno, quinto vogal. Senhor presidente, a questão aqui é de filiação partidária a ser comprovada por outros meios. Eu pedi visto porque a recorrente afirma que ela fazia parte, na verdade ela fez prova de que ela fez parte da comissão provisória na condição de tesoureira do partido no município de, salvo engano, não me recordo, Sinop, de 2015 a 2017. Então, eu pedi vista e solicitei, inclusive, ao Causite que nos encaminhasse cópia do Estatuto do Partido para mim verificar se o Estatuto do Partido exigia que, para a participação em cargo de direção do partido, que o pretendente fosse filiado. O Causítico encaminhou o Estatuto e o Estatuto é omisso nesse ponto, senhor presidente. Com essas considerações e atento ainda às divergências bem pontuadas pelo doutor relator, quais divergências? Ela iniciou o exercício na direção da comissão provisória do partido antes da data em que ela trouxe o requerimento de filiação partidária. Então, o que já demonstra que ela poderia exercer, a menos há uma contradição, de que ela iniciou o exercício antes mesmo de ser, requerer a sua filiação partidária. No ponto, senhor presidente, eminentes pares, eu registro que o Tribunal Superior Eleitoral, ele assenta que a ausência de comprovação da filiação partidária resulta, na espécie, da impossibilidade de se afirmar que a participação em comissão provisória é exclusiva de filiado ao partido político.
a despeito da existência de certidão emitida pela Justiça Eleitoral, atestando ser o candidato membro da referida comissão. Por que o TSE diz isso? Porque na espécie, como no caso dos autos, o estatuto do partido não impunha o exercício de cargo de direção exclusivamente por filiados. É a hipótese dos autos, razão pela qual, com essas brevíssimas considerações, eu acompanho o relator na íntegra, senhor presidente. É como voto. Eu também acompanho, sem contar que também tem um aspecto, se me recordo bem ainda, foi ontem essa início do julgamento, a situação dela, que ela sustenta que faria parte da direção do partido na condição de tesoureira, se deu no ano de 2016 ou 2017. Seria uma presunção se a eleição fosse em 2016. Hoje é 2020. Ela poderia muito bem ter sido desligada. Então, não é porque ela participou de uma direção partidária na condição de tesoureira há 4 anos atrás que ela mantém essa condição de filiada. Então, a obrigação dela é fazer prova documental disso aí, e, no caso, não há como inferir a sua condição de filiada. Eu acompanho o relator com essa observação. O resultado, então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.3, relatoria do Dr. Jacques Coutinho. PJE 0600179, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo de vereador, eleições municipais de 2020, 46ª Zona Eleitoral de Sinop. Recorrente Luiz Diego Feitosa de Souza e Comissão Provisória do Partido Progressista. Relatoria do Dr. Jacques Coutinho, com a palavra. Está sem o som, doutor Jacques. Está fechado o som. Senhor presidente, cuida-se de recurso interposto por Luiz Diego Feitosa, que indeferiu o pedido de registro de candidatura. O doutor magistrado indeferiu em virtude da ausência de comprovação de filiação. O recorrente alega que está regularmente filiado ao Partido Progressista desde 2 de 4 de 2020, mas que o registro não foi encaminhado. O Ministério Público Eleitoral, em sua cota, informou que a doutora Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. O senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso interposto, mantendo em tota a sentença que indeferiu o registro de candidatura, porque não há nos autos outros elementos que comprovem a sua participação ativa nesse partido. Tá? É o voto, com essas considerações. Indago aos colegas se há algum voto em sentido contrário, já fora disponibilizado aos senhores o conhecimento do voto. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. 2.4, doutor Bruno, PJE 0600125, recurso eleitoral, propaganda política eleitoral, direito de resposta, 49ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, eleições 2020. Recorrente, o Mato Grosso, Jornal Limitada. Recorrido, coligação Várzea Grande Pode Mais. Relatoria, doutor Bruno, com a palavra. Eu dispenso o relatório, senhor presidente, se os eminentes pares assim anuírem. Colegas necessitam da leitura do relatório. O senhor Ministério Público Eleitoral? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, doutor Bruno. Senhor presidente, eminentes pares, aqui é um direito de resposta. O recorrente é o Mato Grosso Jornal e o recorrido é a coligação Várzea Grande Pode Mais. Eu estou em consonância com o parecer. A sentença de primeiro grau determinou a proibição da veiculação da matéria impugnada e concedeu o direito de resposta aos recorridos. Eu estou em consonância com o parecer ministerial, mantendo a sentença de primeiro grau, por entender que houve a veiculação de fatos sabidamente inverídicos na espécie, mantendo a suspensão, portanto, e concedendo o direito de resposta. Vejam, senhores, que a matéria ela
ela descreve o seguinte: Aparecido Alves é um coordenador de campanha de um candidato a majoritária, um dos coordenadores. A matéria diz assim: Aparecido Alves, 2 pontos, corruptos em comum coordenam campanha de Flávio Frical. E aí, abaixo da matéria, tem o seguinte dizer: esquemas de corrupção marcam os homens que estão ligados diretamente na coordenação da campanha de Flávio Frical. Depois, ele sustenta aqui que Sebastião Reis Gonçalves e Aparecido Alves de Oliveira, esse Aparecido eu falei, o Sebastião, o outro coordenador, ele sustenta que membros do alto escalão da coordenação da campanha de Flávio Frical são condenados e investigados por corrupção. Aí fala que são corruptos, será que Flávio Frical compactua com a atuação desses condenados e investigados por corrupção? Ocorre, contudo, que em relação a Aparecido, ele não é condenado por... Ele responde a uma ação por improbidade administrativa que não há sequer sentença em primeiro grau. Então, não há falar-se em condenado por corrupção. O segundo recorrido, ele é condenado, inclusive, em segunda instância. Então, de qualquer forma, me parece que aí já está no ponto da crítica jornalística. Mas, como bem pontuou a douta Procuradoria, e nesse ponto eu estou concordando com o parecer da douta Procuradoria, o fato aqui é que a matéria foi elaborada transparecendo claramente que ambos eram condenados por corrupção. Eu com essas considerações, acho que tem algum som aberto. Com essas considerações. Não, relaxa. Tá. A douta Procuradoria, já caminhando para o final, sustenta que, na verdade, o que houve foi uma verdadeira generalização que não pode ser interpretada de outra forma que não uma verdadeira tentativa de colocar todos os coordenadores e, por consequência, o próprio candidato, entre aspas, no mesmo balaio. Vê-se que o recorrente fez uso proposital das expressões, no plural, condenados, deixando claro que se referia a ambos os coordenadores e, portanto, incorrendo em afirmações não condizentes com a realidade, sendo despiciando a discussão sobre a necessidade ou não do trânsito em julgado da sentença condenatória. É o que eu concordo com a douta Procuradoria nesse ponto. Com essas considerações, senhor presidente, eu estou encaminhando meu voto no sentido em consonância com o parecer ministerial, no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença do juízo de primeiro grau. Como voto? O texto publicado no jornal foi muito bem delineado pelo eminente relator. Eu indago aos colegas se há algum voto em sentido contrário. Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Também da relatoria de Vossa Excelência, doutor Bruno, 2.5, PJE 06000129. Recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo vereador, eleições 2020, 28ª Zona Eleitoral de Porto Alegre do Norte. Recorrente, Robson Daione Pereira Tavares e o Partido Socialista Brasileiro. Recorrida é a coligação União pelo Desenvolvimento. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Dispenso o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? A Procuradoria se manifestou nesse processo pelo não provimento do recurso, mantendo o indeferimento de registro de candidatura por conta da falta de desincompatibilização do cargo, o cargo de, acho que é da Ciretran, né? Da Ciretran do local. Enfim, quem está na Ciretran, ele tem interesse direto no lançamento de tributos, enfim, taxas. E por esse motivo, ele teria que se desincompatibilizar com 6 meses, conforme a lei de inelegibilidade, o que não aconteceu no caso. Portanto, a Procuradoria manifesta pelo não provimento do recurso, mantendo o indeferimento da candidatura. Bruno. Senhor presidente, o doutor Eric bem pontuou a situação. O candidato bate-se pelo prazo de 4 meses. No entanto, ele é chefe do Ciretran local e, como chefe, ele tem interesse direto em lançamento, arrecadação e fiscalização, inclusive de multas de trânsito. O Tribunal Superior Eleitoral,
ele, inclusive, num caso aqui de Paranatinga, desculpa, de Cláudia, eu trago aqui no voto um precedente do ministro Henrique Neves, exatamente chefe de diretando de Cláudia, assentando que efetivamente o prazo é de 6 meses. Portanto, eu nego provimento ao recurso. Algum voto contrário? O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 2.6 também é do doutor Bruno. PJE 06-00126, recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, cargo de vereador, eleições 2020, 43ª Zona Eleitoral de Sorriso. Recorrente Magali Lima Siqueira Dombrovski, Partido da Mulher Brasileira de Sorriso. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Peço o relatório, senhor presidente. Dispensou, senhor procurador. A Procuradoria manifestou pelo desprovimento do recurso, é um caso de registro de candidatura em que não há filiação ao partido PMN, Partido da Mulher Brasileira. Enfim, só trouxe provas, documentos produzidos unilateralmente, inclusive a ficha do filia foi diligenciada nesse sentido, que isso é interessante, né? É que eles juntaram a ficha do filia, a lista interna do filia, só que foi comprovado que a inclusão da candidata na lista interna do filia só aconteceu no dia 27/7. Então, teve inclusive a prova de que o próprio partido só incluiu a informação depois do período previsto na legislação, que seria o mês de abril. Enfim, em caso de desprovimento do recurso, é o que a Procuradoria opina. Estou em consonância com o parecer ministerial, senhor presidente, desprovendo prova unilateral. Eu registro apenas que há uma preliminar aqui. O Ministério Público de primeira instância pugna pelo não conhecimento do recurso, por preclusão, uma vez que ela tinha que debater a filiação lá no prazo inicial de publicação de lista, mas não é o caso, porque nós sabemos que pode debater a filiação também nesta quadra. Estou afastando a preliminar e no mérito, negando o provimento em consonância com o parecer. Como voto? Algum voto contrário, colegas? O Tribunal, na unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Também de Vossa Excelência 2.7, doutor Bruno, PJE 06-00684. Também é um recurso eleitoral em registro de candidatura, que é uma impugnação do cargo de vereador da 9ª Zona Eleitoral de Barra do Garças. O recorrente é o Trindade Alves do Nascimento e o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Relatoria de Vossa Excelência. Dispenso o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Esse é um caso em que também registro de candidatura que foi indeferido por conta da inelegibilidade consistente no efeito secundário da condenação ao crime de tráfico de entorpecentes. Ele foi condenado, cumpriu a pena em 2014, mas ainda continua inelegível pelo prazo de 8 anos, conforme a Lei Complementar 64. Portanto, a Procuradoria manifesta pelo não provimento do recurso. Senhor relator. Senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer ministerial. O recorrente alega que a inelegibilidade ela incide após, concomitantemente com a suspensão dos direitos políticos, ou seja, com o trânsito em julgado. Iniciaria a suspensão dos direitos políticos e a inelegibilidade. Contudo, a inelegibilidade, ela inicia com a condenação em segunda instância, confirmando a sentença condenatória por tráfico, persiste a inelegibilidade até a extinção da pena, que do trânsito em julgado, a extinção da pena incide a suspensão dos direitos políticos, e aí que inicia o prazo de 8 anos. Então, a inelegibilidade, ela irá acabar apenas no ano de 2022, porque a extinção da pena se deu em 2014. O trânsito julgado foi 2011, 2012, 2 anos, tráfico privilegiado. Portanto, a interpretação que quer dar o recorrente é frontalmente contrária à própria lei. Artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 0490. Estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente. Como voto? Colegas, foi muito claro o voto do relator. Alguma dúvida? Estamos de acordo?
o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, consonância com o parecer ministerial. Dr. Fábio Henrique, Vossa Excelência é relator do 2.9, 0600219, num dos autos. Recurso eleitoral, também é registro de candidatura, o cargo vereador, eleições 2020, 48ª Zona Eleitoral de Cotriguaçu. Recorrente, José Romildo Vieira Pancieri, Democratas de Juruena. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, eu vou pedir o adiamento deste processo para refletir melhor a respeito do caso. Então, fica anotado o adiamento desses autos. Para amanhã, né, doutor Fábio? Amanhã não tem sessão não, né, presidente? Desculpa, estou querendo trabalhar de sábado. Segunda-feira, desculpa. Segunda-feira. Na próxima, vamos lá. Aqui agora. Gilberto Bussic, doutor Gilberto Bussic, 2.11, PSJE 060034. Recurso eleitoral, listamento eleitoral, filiação partidária, eleições 2020, 40ª Zona Eleitoral de Primavera. Recorrente, Joelcio Longo. Recorrido, Comissão Provisória do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, o candidato alega que assinou 2 fichas de filiação ao partido MDB, a primeira em 22/11/2019 e a segunda em 4/4/2019. Todavia, a agremiação, por descuido ou até mesmo má-fé, deixou de encaminhar o seu nome na lista oficial de filiados do partido. A Procuradoria está opinando pelo desprovimento do recurso e aqueles casos que o problema interno é corporis, né? Eu estou negando provimento, senhor presidente. Senhor procurador? Mantenho o parecer pelo não provimento. Não fez nenhuma outra prova, né, no sentido da filiação, né? Passou o prazo, né? Colegas, algum voto contrário? Resultado do tribunal, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.17, Sebastião Monteiro. O 0600104. Recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, DRAP, cargo de prefeito, eleições 2020, 45ª Zona Eleitoral de Pedra Preta. Recorrente a Teobaldo Francisco Mendonça. Recorrido ao Partido Social Brasileiro de Pedra Preta, através da sua comissão provisória. Relatoria do doutor Sebastião, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como já exposto, o magistrado da 45ª Zona Eleitoral indeferiu a impugnação ao demonstrativo de irregularidade de atos partidários da coligação Unidos por Pedra Preta, baseada em dissidência partidária no âmbito do PSDB, que indicou a candidata vice-prefeita na respectiva chapa e, em uma segunda convenção, indicou o hora recorrente para concorrer ao cargo de prefeito em candidatura própria. O parecer do Procurador Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso, porque nesses casos de dissidência partidária nas convenções, o pleito ele pode ser endossado, de acordo com essa dissidência, por mais de 20% dos membros do diretório, então ele faz a inscrição dessa nova chapa dissidente. O problema é que não foi feita essa inscrição por esses 20%, só foi pela pessoa que queria a candidatura, não foi, enfim, o requisito legal não foi cumprido, e o promotor, o magistrado de primeira instância agiu corretamente. Então, o Ministério Público opina pelo não provimento do recurso. Retorna ao relator. Senhor presidente, como já bem exposto pelo Dr. Eric, não há vício e, tratando-se de matéria interna corpus, eu estou no mesmo sentido do procurador, negando o provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem. Algum voto contrário?
tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Ainda, doutor Sebastião, 2.18, 0600142, recurso eleitoral, também registro de candidatura, impugnação, cargo de prefeito, eleições de 2020, 43ª Zona Eleitoral de Sorriso. O recorrente é Júnior César Leite da Silva, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, recorrido Ministério Público Eleitoral. A palavra ao eminente relator. Senhor presidente, esse caso aqui é um recurso interposto contra a sentença proferida nos autos de registro de candidatura, que julgou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura e indeferiu o pedido para concorrer e indeferiu o seu pedido, indeferiu o pedido do recorrente para concorrer ao cargo de prefeito no município de Sorriso, em razão da ausência de quitação eleitoral. O Procurador-Geral Eleitoral também opina pelo não provimento do recurso ao relatório. Senhor Procurador? A Procuradoria mantém parecer pelo não provimento do recurso, porque ele teve as contas julgadas não prestadas em outra campanha, então não possui quitação eleitoral, é um caso muito semelhante, nesse caso é da prestação de contas de eleição de 2016, e, enfim, só estará quite com a Justiça Eleitoral quando apresentar as contas. Devolvo a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, esse caso aqui para mim, corporifica aquele brocardo jurídico, o direito não socorre a quem dorme. Só fazer uma ponderação. Nesse caso específico, em que pese ele não tem a quitação eleitoral, as contas, o juiz indeferiu com base na ausência de quitação eleitoral, mas o processo, não há julgamento das contas. Então, o magistrado aqui indeferiu com base apenas e tão somente na ausência de quitação eleitoral. Mas as razões recursais não veiculam, não rebate esse fundamento da sentença de origem. Ele suscita apenas e tão somente a nulidade da sentença por suposta supressão de prazo para apresentação da contestação. E analisando o caso concreto, tá, verifiquei que não há vício na marcha processual, ao contrário, o Ministério Público apresentou a ação de impugnação de registro dentro do prazo legal, no dia 30/9/2020, a petição requerendo também ajuntados os documentos no dia 1º/10/2020, o pré-candidato foi citado, regularmente citado, para apresentar defesa no dia 2/10/2020, apresentou a sua contestação, no dia 9/10/2020, e o juiz eleitoral proferiu sentença no dia 10/10/2020. Então, não há nenhum vício na marcha processual que fulmine, que contamine com algum vício que merece aqui o provimento do recurso. Então, com essas considerações, estou em harmonia com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau. É como voto. O voto do doutor Fábio Henrique. Com o relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. Com o relator. Doutor Jacques Coutinho. Relator. Doutor Gilberto Bussic. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Também acompanho o resultado, então, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.19, também doutor Sebastião Monteiro, PJE 0600181. É um recurso também de registro de candidatura na impugnação, cargo de prefeito da 17ª Zona Eleitoral de Arenápolis. O recorrente aqui é Edilson Francisco Meyerhofer e a coligação que lhe dá sustentação. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral. O parecer, desculpa, aqui é o parecer, Vossa Excelência está com a palavra, senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Aqui é um recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo magistrado da 17ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura
proposta pelo Ministério Público e indeferiu sua candidatura ao cargo de prefeito de Arenápolis nas eleições municipais de 2020. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça a Procuradoria. A Procuradoria mantém parecer pelo não provimento do recurso, que no caso aqui é uma inelegibilidade por excesso de doação nas eleições de 2016. Ele doou acima do limite, que corresponde a 67,27% do teto legal. Então, não é, portanto, um valor ínfimo. A jurisprudência entende que quando o valor é ínfimo, há de se aplicar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mas nesse caso, como o excesso é muito grande, de fato configura inelegibilidade e agiu corretamente o magistrado em não deferir o registro de candidatura. Portanto, a Procuradoria manifesta pelo não provimento do recurso. Devolvo a palavra, senhor relator. Senhor presidente, eminentes pares, o regimento interno até autorizaria eu julgar esse processo monocraticamente. Inclusive, fiz uma busca aqui das jurisprudências deste egrégio tribunal e não encontrei, por isso estou trazendo para que o plenário delibere. Achei a matéria extremamente importante, palpitante, e estou trazendo para plenário deliberar sobre o tema. Eu estou discordando do Ministério Público. O caso concreto qual é? O caso concreto trata-se de uma doação acima do limite legal, como bem exposto pelo doutor Eric. O valor total da doação é de R$ 6.600, certo? O que os 10% que incide sobre os rendimentos do recorrente, o valor total doado pelo recorrente, R$ 6.600. Ele poderia doar R$ 3.945, ou seja, o recorrente excedeu R$ 2.654, tá? Ele, no caso aqui, concorrendo para as eleições do município de Arenápolis, né, para prefeito. A questão aqui submetida pelo recurso pode ser assim resumida. As condenações por doações eleitorais ilegais por decisão colegiada ou transitar julgado atraem automaticamente a hipótese de inelegibilidade reflexa? A meu sentir, não. Tá? Então, eu estou aqui em harmonia com a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que vem desde 2014, um voto paradigma do ministro Henrique Neves, tá? Que assentou algumas premissas, e esse voto paradigma, ele vem sendo criteriosamente aplicado pelo Tribunal Superior Eleitoral nos anos também de 2016, 17, 18, vários julgados sobre essa matéria de outros tribunais regionais eleitorais que falam o seguinte, que é necessário para considerar, pois não é qualquer ilegalidade que gera inelegibilidade. Eu vou pedir licença só para ler esse trecho aqui em negrito, mas apenas aquelas que dizem respeito à normalidade e legitimidade das eleições e visam proteger contra o abuso do poder econômico político, reconhecido expressamente por decisões proferidas na representação para apuração de excesso de doação, que não houve quebra de isonomia entre candidaturas. Deve ser afastada a hipótese de inelegibilidade por ausência de parâmetros funcionais que regem. Neste caso aqui, isso é uma interpretação, R$ 2.654 para uma disputa para prefeito município de Arenápolis, penso eu que não seria razoável, proporcional, eu manter a decisão do magistrado de origem que indeferiu sua candidatura, até porque nessa eleição onde houve o excesso, primeiro, ele perdeu as eleições. Né? Então, um dado objetivo, relevante, é que ele perdeu as eleições. Se tivesse realmente interferido, ele teria... E perdeu com uma diferença de votos expressiva. E o próprio magistrado, na sua sentença, fixou que não houve desequilíbrio nas eleições. Então, eu estou aqui
em consonância com todas as jurisprudências aqui, sendo que uma delas eu acabei de fazer leitura, eu estou dando provimento ao recurso, por entender que não houve desequilíbrio no pleito, não houve vantagem alguma auferida pelo recorrente. Então, por todo exposto, eminentes pares, em dissonância com o parecer do Ministério Público, com êxito do recurso eleitoral, e no mérito do provimento para reformar a sentença atacada e deferir seu pedido de registro de candidatura. Como vota? Como vota o doutor Fábio Henrique. Presidente, eu cumprimento o doutor Sebastião pelo brilhante voto, com o qual eu concordo plenamente, porque aí nós temos um caso em que a literal interpretação da lei vai contra princípios constitucionais, entre os quais o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. São princípios que criam dificuldade, geram dificuldade para aplicação no caso concreto, porque muitas vezes se confundem com um senso muito subjetivo de justiça. Mas nesse caso, em que o excesso de contribuição à campanha foi mínimo, que não tem o condão de fato de provocar nenhum desequilíbrio à campanha eleitoral, nesse caso, me parece que considerar inelegível esse cidadão fugiria à própria razão da norma. Com essas considerações, senhor presidente, é que eu cumprimento o relator e acompanho o seu voto. Doutor Bruno. Senhor presidente, eu acompanho o relator com as achegas do doutor Fábio. Jacques Coutinho. Senhor presidente, eu não tenho dúvida em acompanhar o doutor relator, até porque eu, no processo 0600-352-52-2020, eu adotei o mesmo posicionamento dele, só que o meu foi monocrático, e aqui no meu caso era uma diferença, o excesso também foi de R$1.000, R$1.044, acima do limite. Então, eu entendi que não houve o abuso do poder econômico, não houve desequilíbrio nas eleições, em detrimento dos outros candidatos. Então, com essas considerações, eu não tenho dúvida de acompanhar o doutor relator. Gilberto Busic. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Senhor presidente, eminentes pares, eu louvo a atitude de Sua Excelência, o doutor Sebastião, em trazer esse caso ao pleno. E também concordo com as loas todas dirigidas para ele, através de Sua Excelência, o doutor Fábio. Eu também acompanho o eminente relator, de forma que o resultado do tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. As matérias jurisdicionais já foram finalizadas, eu tenho aqui apenas duas homologações de portarias. Alô? Só um minutinho. Cancelou, então? São duas matérias administrativas, como já adiantei, PJE 0600-616 e o PJE 0600-614. São dois afastamentos de juízes que solicitaram afastamento. Um deles é o doutor Ramon Fagundes Botelho, que solicitou afastamento aqui pelo dia 31 de outubro até o dia 7 de novembro. Me parece que, inclusive, foi para que o doutor Ramon contraiu o matrimônio, né? Eu quero até parabenizar o colega lá de primeira instância, doutor Ramon Botelho, lá da comarca de Chapada, e um outro que solicita é o doutor Jorge Hassib Ibrahim, da 36ª Zona Eleitoral de Vera, no período de 28 de novembro a 19 de dezembro de 2020. Mas então, portanto, isso aqui se dá posteriormente às eleições, né? Já será mais lá para o final do ano, em período de dezembro. E ambas eu já baixei a portaria autorizando, eu estou só trazendo aqui, solicitando a homologação por razões justificadas, então eu estou
pleiteando aqui do plenário a homologação desses afastamentos. Todos de acordo? Então, fica pronunciado a aprovação de ambas as matérias administrativas submetidas ao colegiado. Breno, nós teremos algum acordo para ser anunciado? Sim, senhor presidente, 17 acordos. Então, vamos a eles. Publicação de acordo em sessão. Publicam-se em sessão os seguintes acordos referentes à sessão do dia 5/11/2020. Acordo 28082, referente ao processo 615-3042. Acordo 28083, atinente ao processo 600-33406. Acordo 28084, referente ao processo 600-13839. Acordo 28085, atinente ao processo 600-18998. Acordo 28086, referente ao processo 600-10911. Acordo 28087, referente ao processo 600-16494. Acordo 28088, referente ao processo 600-11691. Acordo 28089, atinente ao feito 600-65651. Acordo 28090, referente ao processo 600-13254. Acordo 28091, atinente ao feito 600-24607. Acordo 28092, referente ao processo 600-58393. Acordo 28093, referente ao processo 600-39476. Acordo 28094, referente ao processo 600-27642. Acordo 28095, atinente ao feito 600-60285. Acordo 28096, referente ao processo 600-38432. Acordo 28097, atinente ao feito 600-33743. E, finalmente, acordo 28098, atinente ao processo 600-28909. Bom, temos mais alguma comunicação? Nada mais? Bom, então eu agradeço a participação de todos, dou por encerrada mais essa sessão, desejando a todos que tenhamos aí um bom dia, né, um bom final de semana, e que estejamos juntos na próxima sessão, se Deus quiser, de segunda-feira, no mesmo horário, às 9h30. Tenhamos, então, um bom dia. Muito obrigado pela participação de todos. Está encerrada a sessão.